Boa noite aos amados amigos e irmãos aqui presentes, aos que estão em diferentes países e aos ministros com suas congregações que estão conectados com esta atividade que se realiza nesta ocasião. E uma cordial saudação ao missionário Miguel Bermudes Barim, da minha parte e da parte de quem mais? De cada um dos aqui presentes também. Para esta noite, leiamos em São João, capítulo 14, versículos 6 ao 14, e diz da seguinte maneira: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queiram assentar-se, tenham bondade. O tema para hoje é as obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos em um tempo muito importante no programa divino, a tal grau que, em alguns países, já estão esperando a vinda do Messias. Até a Rússia, a Igreja Ortodoxa Russa, tem feito uma declaração. Diz: a autoridade de Sua Santidade, o Patriarca Cirilo de Moscou e de toda a Rússia, proclamam que os tempos do Messias já começaram.
o presidente Vladimir Putin entregou a proclamação da Igreja Ortodoxa Russa ao presidente Obama em 3 de novembro deste mês. Ou seja, que até na Rússia estão esperando a vinda do Messias e proclamaram que os dias ou os tempos do Messias já começaram. E os judeus também estão esperando a vinda do Messias. Estão orando e clamando que Deus envie o Messias. Essa é a maior promessa para este tempo final, que trará grandes bênçãos para a Igreja Noiva do Senhor Jesus Cristo, trará a revelação divina da vinda do Messias e de todo o programa para este tempo final. Revelará a igreja noiva que será transformada, o mistério do sétimo selo, que é o mistério da vinda do Senhor, a sua igreja no tempo final. Portanto, temos de estar preparados, porque ele diz que virá como um ladrão de noite. Não que virá de noite, mas como um ladrão de noite. O mundo está em trevas. A situação mundial, em termos espirituais, está de noite, em escuridão. Como diz Isaías no capítulo 60, que trevas cobririam a terra. As trevas espirituais são mais danosas, porque elas fazem mais dano espiritual do que as trevas físicas, as quais pode-se resolver com a luz elétrica ou com lâmpadas, lanternas, porque todos os dias, se tem trevas físicas dentre as 6 ou 7 horas da noite, até às 5 ou 6 horas da manhã. Ou seja, as trevas físicas, a menos que o céu se cubra de trevas de dia e de noite, como se passou no Egito, como se passou nessa praga, as trevas normais da noite não fazem nenhum dano, mas dão lugar ao descanso para as pessoas que trabalham durante o dia e dão tempo também para os animais descansarem. Mas olhem aqui, no capítulo 60 de Isaías, versículo em diante, que diz: levanta-te e resplandece, porque veio a tua luz. Isto é tanto para a igreja do Senhor Jesus Cristo, como também para o povo hebreu, porque o povo hebreu é a igreja do antigo pacto, do Antigo Testamento, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja do novo pacto, que está baseada no sacrifício de Cristo e no seu sangue derramado na cruz do Calvário. Portanto, levanta-te. São Paulo diz na Escritura que é tempo de nos levantar do sono. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, não se refere aos crentes que dormiram,
que morreram fisicamente ao despertarem. Embora isso se cumprirá fisicamente e literalmente também na ressurreição. Mas, através da dispensação da graça, as pessoas que receberam Cristo despertaram espiritualmente do sono espiritual que a humanidade tem e, consequentemente, se levantaram dentre os mortos espirituais, porque a luz, Cristo, lhes iluminou a alma, o espírito e a mente, para verem o dia em que estamos vivendo. Porque os crentes em Cristo são filhos do dia, não da noite. Portanto, os filhos e filhas de Deus têm de despertar para ocupar o seu lugar no corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. Desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O qual disse em São Mateus, no capítulo 28, versículos 16 ao 20, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E se Cristo está conosco na sua igreja, então está nos iluminando com a sua palavra, com a sua revelação em todos os dias da nossa vida. Ele é a nossa luz, o qual disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João, capítulo 8, versículo 12. Ou seja, o crente em Cristo vive em luz, porque ele foi tirado do reino das trevas e foi colocado no reino de Deus, que é um reino de luz. O reino do mundo das trevas é de escuridão, escuridão espiritual. E não sabem em que dia estão vivendo, não sabem por que estão na terra, não sabem o propósito da vida nesta terra. E o propósito da vida dos crentes em Cristo é que recebam Cristo como Salvador, que sejam lavados, sejam limpos de todo pecado com o sangue de Cristo, que sejam batizados na água no seu nome. Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento neles. Que nasçam de novo, nasçam da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo, conforme São João capítulo 3, versículos 1 ao 6, que são as palavras que Cristo falou a Nicodemos na noite em que Nicodemos o visitou. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 11 em diante, nos diz que fomos trasladados do reino das trevas ao reino do Filho de Deus. Vou ler aqui em Colossenses, no capítulo 1. Está depois de Filipenses. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz: o qual nos livrou da potestade das trevas e nos trasladou ao reino do seu amado Filho. Por isso, ao serem trasladados ao reino do Filho de Deus, de Jesus Cristo, ao reino de luz, vivemos em luz, porque Cristo é a nossa luz. Fomos trasladados ao seu reino, ao reino de luz. Portanto, ele nos ilumina a alma e o espírito, o entendimento para compreendermos o programa divino para o qual chegamos neste tempo final. Por isso, as palavras de São Paulo
Em Filipenses capítulo 3 tem um sentido claro para nós quando disse: mas a nossa cidade está nos céus. Por quê? Porque nascemos no céu, no reino do céu, no reino celestial, no reino de Cristo, qual é o rei desse reino. E ao nascermos do céu, porque o novo nascimento não é terreno, mas celestial, o nascimento terreno é o que obtivemos por meio dos nossos pais terrenos. E por isso somos cidadãos terrenos, mas também somos cidadãos celestiais porque nascemos do céu por meio de nascer da água do Espírito. E assim obtivemos um novo nascimento. E por isso, assim como no físico estamos em lugares terrenos, no espiritual estamos em lugares celestiais, sentados com Cristo, nosso Salvador, para recebermos as bênçãos celestiais e sermos alimentados, não com pão, com água e demais alimentos, mas com a palavra do Senhor, pois ao próprio Cristo e a Moisés foi dito: porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o nosso alimento espiritual. Por isso, quando o profeta do Antigo Testamento recebeu um livro e foi-lhe dito que o comesse, igualmente se passou no Apocalipse capítulo 10. Quando foi dado um livro, foi dito a João: peça o livro ao anjo forte que desce do céu. Peça esse livro. Foi e o pediu. Foi entregue e lhe foi dito: toma-o, come-o, amargará o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E depois que comeu, João disse: foi doce na minha boca, mas no meu ventre foi amargo. E lhe foi dito: é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações e línguas. O que vai profetizar? Vai profetizar o conteúdo do livro que comeu. Desse rolo que nos tempos antigos, os livros não eram como os que temos atualmente, mas eram rolos, pergaminhos que eram enrolados. E nas sinagogas ainda tem os rolos da Torá. E quem profetizará as coisas que hão de acontecer no último dia são as duas oliveiras do Apocalipse capítulo 11. Por isso, depois do capítulo 10 do Apocalipse, em que João é tipo e figura de quem come o livro no último dia, depois profetizará outra vez sobre muitos povos, nações e línguas. Por que profetizará outra vez? Porque o ministério de Elias já tinha profetizado por 4 vezes. Ou seja, profetizou pela primeira vez em Elias o Tisbita, profetizou pela segunda vez em Eliseu, profetizou pela terceira vez através de João Batista e profetizou pela 4ª vez no reverendo Lembrana, com espírito e virtude de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. E agora terá de profetizar de novo. E quem profetiza de novo é apontado no Apocalipse capítulo 11 como as duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14 também. Ou seja, as duas oliveiras são as que trazem a mensagem profética final. A mensagem profética do tempo final, dos últimos dias. E é Elias, na sua 5ª manifestação, o que virá proclamando a paz imperecível, a qual o povo hebreu está esperando. Por isso, no Monte da Transfiguração, onde Jesus levou a Pedro, Tiago e João, logo depois de lhes falar em São Mateus, capítulo 16,
versículos 26 ao 28, há alguns que estão aqui que não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo no seu reino. E depois, no capítulo 17, os levou a um monte alto e se transfigurou diante deles. E apareceram Moisés e Elias, um de cada lado, e Jesus no meio, glorificado, transfigurado. Isto é a visão do que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo. E depois, o povo hebreu, a vinda do Senhor glorificado com as duas oliveiras. Esse é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia. Esse é o mistério do Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O mistério do sétimo selo, pelo qual houve silêncio no céu, quando foi aberto no céu. Houve silêncio para que ninguém pudesse conhecer, para que não surgissem imitações e fizessem mal à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque em todos os tempos surgem imitadores que tratam de averiguar o que é que vai se passar, o que é que está prometido e tratam de imitá-lo. Por isso, irão para o inferno quando forem julgados. Portanto, é importante conhecermos quais são as promessas correspondentes ao último dia. Porque essas são as promessas que o Senhor estará cumprindo no tempo final, no meio da sua igreja. E por que no meio da sua igreja? Porque ele disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20, e em São Mateus capítulo 18, versículo 20, disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. O mistério de como virá, quando virá e onde virá, tudo isso ainda fica reservado nas mãos do Senhor, sem ser revelado abertamente à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a que receberá a revelação da sua vinda, para dar boas-vindas ao Senhor na sua vinda, no último dia, com Moisés e Elias. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá a vinda do Senhor com Moisés e Elias no último dia, e isso corresponde aos dias do Messias. Ou seja, isso corresponde ao tempo final da dispensação da graça, ao tempo final do trato de Deus com a sua igreja, no meio dos gentios. Daí e aí será o que os judeus o verão e dirão, este é o que nós estamos esperando, e a mensagem logo passará ao povo hebreu. Estamos no tempo final, estamos no tempo em que de um momento a outro algo grande se passará. Mas temos a promessa de que tudo grande se passará e todas as maravilhas serão sobre uma grande tenda catedral. E isso será no meio do cristianismo, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se tivesse sido para o tempo de São Paulo que construía tendas e casas de campanha, ele faria uma grande tenda catedral, teria recebido a revelação do que foi dada ao reverendo Lembrana e teria construído a tenda catedral. Mas como isso é para o tempo final, não foi permitido ao reverendo Lembrana construí-la com o grupo de sua era.
essa grande tenda catedral no meio da sua era. Embora tenha tratado, pois pensou em ter a grande tenda catedral, porque ele sabia que aí seria onde todo o poder de Deus será manifestado em toda a sua plenitude, onde a grande vitória no amor divino será obtida. E, consequentemente, onde a terceira etapa será manifestada e onde receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, a visão da tenda é uma promessa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que se cumprirá no último dia na era de pedra angular ou na era da pedra angular. Por que sabemos que será para a era da pedra angular? Porque não se cumpriu nas eras passadas. Portanto, será bem-aventurado o grupo do último dia, que estará na era de pedra angular, trabalhando arduamente para realizar esse trabalho. Porque Deus atua por meio da sua igreja. As mãos para os trabalhos físicos do reino de Cristo são as mãos dos crentes em Cristo. Ou seja, que é através da sua igreja que Cristo efetuará o cumprimento de tudo que corresponda a este tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Se disse que Cristo fará tal coisa, pois terá um instrumento através do qual o faça, e tem de ser através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Portanto, veremos todas essas promessas realizadas. E essas são as obras da igreja do Senhor Jesus Cristo para o último dia. Assim como vimos as obras do Senhor Jesus Cristo para o tempo dos apóstolos, as obras do Senhor Jesus Cristo foram feitas através do apóstolo São Pedro, entre os hebreus e os demais apóstolos hebreus, e entre os gentios através do apóstolo São Paulo, com o grupo da sua era. Ou seja, o programa divino é simples, as promessas de Deus e a forma em que Ele as cumprirá. As cumprirá através e sempre através das diferentes etapas da igreja, através do seu Espírito Santo, atuando através dos mensageiros de cada era, com o grupo de cada era, tão simples assim. E nessa obra, chama os escolhidos de cada era por meio da mensagem correspondente a cada era. E qualquer pessoa pode dizer, eu vejo aqui que Deus prometeu tal coisa, ou Cristo prometeu tal coisa, e vejo que fulano de tal a está fazendo. Não é fulano de tal, é o próprio Senhor através dessa pessoa, através de São Paulo, através de cada um dos mensageiros, e assim será para este tempo final. Portanto, estejamos preparados, despertados espiritualmente, com nossos olhos espirituais bem abertos, porque estaremos vendo promessas, escrituras correspondentes a este tempo final, que Deus prometeu cumprir, e as veremos sendo cumpridas pela e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas dirão, mas isso é o que tais pessoas estão fazendo. Assim é que Deus o faria. Mas isso é o que vejo que está fazendo fulano de tal. Isso é o que está prometido. Como lá no tempo de São Paulo,
que estava prometido que Deus chamaria dentre os gentios um povo para o seu nome. E estamos vendo São Paulo pregando aos gentios, os gentios recebendo Cristo. Isso era Deus chamando um povo para o seu nome. Mas se via que isso estava escrito na Bíblia. E isso que estava escrito na Bíblia se via em Paulo, sendo cumprido. Era a Escritura feita a carne em São Paulo. Assim, Cristo esteve manifestado em carne por meio do seu Espírito em cada mensageiro, com o grupo de cada era. A palavra se manifestando por meio de carne humana de era em era, e na porção prometida para cada era. Nos dias de Jesus, estava prometido que a Virgem conceberia. Estava prometido que o Messias apareceria. Isso estava escrito na Torá, na Bíblia. Mas, quando Cristo apareceu, ali, toda essa promessa estava em carne humana. E São Pedro podia dizer: eu vejo aqui na Torá que diz tal coisa do Messias. E eu vejo isso sendo cumprido em Jesus. Portanto, São Pedro estava vendo o que estava prometido. Estava vendo em carne humana, já encarnado na pessoa de Jesus. E quando se faz carne, é quando cumpre o propósito para essa era. Traz o fruto para o qual essa promessa foi falada. Porque Deus cuida, vigia por sua palavra, para pô-la por obra. Isso é a palavra prometida, posta por obra, no meio do povo de Deus. E então leva o fruto, fará aquilo para o qual foi enviada. Foi enviada para chamar e ajuntar os escolhidos, então os escolhidos desse tempo serão chamados e ajuntados. Portanto, nós vimos as obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, através da Igreja. E não nos basta somente tê-las visto, mas nos correspondeu ver as obras do nosso tempo e estarmos braço a braço no programa divino para ajudar a obra de Deus correspondente ao nosso tempo. Nos tempos de Noé, foram bem-aventurados os que trabalharam no projeto da construção de uma arca. Da arca onde se salvaram 8 pessoas, além dos animais e das aves que entraram na arca. Aquele foi um grande sinal. Por quê? Porque o maior sinal que Deus envia sobre a terra é um profeta. E era um profeta que estava construindo a arca para a salvação dele e da sua família. E os animais e aves que entraram na arca foram mais inteligentes do que as pessoas daquele tempo, porque os animais e as aves entraram na arca com o chamado de Noé. As pessoas zombavam, porque naqueles dias não chovia. E como fazer uma arca numa montanha, num monte? Porque se constrói onde tem a madeira. E como fazer uma arca em um monte ou em um bosque, onde não há água, onde não chove, para que possa flutuar? Mas Noé tinha a revelação. Noé tinha a palavra que Deus dizia que traria um dilúvio sobre a raça humana. O que as pessoas tinham de saber era que a palavra era de Deus, a qual é criadora. A água existia.
havia rios. Houve rios e minas de águas na terra. Portanto, a água estava ali. O único era que tinha de levantá-la para que caísse. E também no dilúvio surgiu água da terra, porque as fontes das águas da terra se abriram também. Ou seja, que era uma questão de crer, da pessoa crer no que Deus estava revelando através do profeta Noé, o qual era um profeta dispensacional. E quando Deus envia um profeta, algo grande tem de acontecer na terra, porque ele é o portador da palavra de Deus para esse tempo. E é aos profetas que vem a palavra, e eles são os que a revelam ao povo de Deus. E quando vem um profeta dispensacional, então o programa de Deus é um programa para toda dispensação, é um programa maior. E esse é um profeta maior. É dos grandes, dos quais há somente 7 profetas dispensacionais. Adão, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Jesus. E o profeta da dispensação do reino, que é o que tem de vir na vinda do Senhor no último dia, e do qual não se pode falar com detalhes por agora, para que não se interrompa o programa de Deus. Não importa a quantidade de crentes que haja. Lá no tempo de Noé, houve 8, nada mais. Portanto, aqui há mais de 8, mas pertencem aos 8. Recorde que os crentes em São Paulo pertenciam ao número 1, a primeira era da igreja entre os gentios. E assim, cada grupo com seu mensageiro pertencem à era e ao número da era em que vivem. Portanto, os crentes lá da 7ª era da igreja, da era de Laodiceia, eles pertencem à 7ª era, de modo que o 7 é o número que lhes corresponde. E a era de pedra angular é o número 8. O número 8 fala de eternidade, de uma era eterna para todos os crentes em Cristo do último dia. Por isso, o reverendo Lembrana, na página 37 do livro das citações, disse: olhem a era que vem, olhem para cima. A era que vem, a era de pedra angular. A pedra angular. E, consequentemente, para a era de pedra angular, tem de vir a pedra angular, que é Cristo na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Tão simples assim. As pessoas mais privilegiadas de todos os tempos são sempre aquelas que pertencem à era de pedra angular. Portanto, é uma bênção e um grande privilégio estar no último dia, no tempo final. Na era de pedra angular, esperando o cumprimento, a materialização de todas as promessas correspondentes para esse tempo final, que trazem a bênção para mim, para quem mais? Para cada um de vocês também. É o tempo em que Deus nos abre o entendimento por meio do seu Espírito para entendermos os mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. E por isso, não perdemos nenhum culto, porque em cada um sempre há algo que precisamos escutar para que vá abrindo mais e mais o entendimento. Recordem que quando Cristo ressuscitou, lhes abriu as Escrituras e o entendimento para que compreendessem, para que entendessem. E isso é o que Deus faz
por meio do seu Espírito em cada era. Portanto, isso é o que faz em nosso tempo, na era de pedra angular. E é na era de pedra angular que tem de ser vistas as obras do Senhor Jesus Cristo prometidas para serem realizadas neste tempo final. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta tarde, lhes dando testemunho das obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. Essa foi a introdução ao estudo bíblico que teremos no próximo domingo com a ajuda de Deus, desde aqui, para aqui e para todas as nações. As obras da Igreja do Senhor Jesus Cristo, as quais nós vimos como introdução. E no próximo domingo veremos com mais detalhes as demais coisas que não falamos nesta ocasião e também daremos um repasse no que já falamos nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde e adiante. O êxito para a Igreja do Senhor Jesus Cristo está prometido a tal grau que nós, os que permaneçamos vivos até o momento da ressurreição e da transformação, seremos transformados neste tempo final. Alguns poderão partir antes, aqueles que Deus chame para que depois sejam testemunhas da ressurreição. Mas é melhor ficarmos aqui, mesmo que haja um tempo de aperto, para o qual também Deus nos estará preparando e nos dando detalhes do que acontecerá e por que acontecerá. Mas vocês se lembrem de que em tempo de aperto a fé capta mais rápido. A fé se agarra mais de Cristo e se materializa o que estamos esperando. E lembrem-se que assim como Elias se foi num carro de fogo que é um disco voador ou um OVNI, também os carros de fogo nos levará à casa de nosso Pai Celestial, para a ceia das bodas do Cordeiro. Em palavras mais claras, o rapto será em carros de fogo ou em discos voadores, como são chamados. Tão simples assim. Disso foi que o reverendo Lembrana falou, quando diz que será em carros de fogo, em discos voadores. Assim que o que me levará está preparado desde antes da fundação do mundo. E o que levará a vocês também, e se nos levam num só, deverá ser bem grande. Ou seja, não se preocupe, isso está garantido. O que temos é de estar preparados para esse momento. No próximo domingo falaremos com mais detalhes da preparação para o maior evento, a maior viagem de seres humanos para outra dimensão. Como foi nos dias de Jesus e dos santos do Antigo Testamento, que ressuscitaram com ele e subiram com Cristo no dia em que Cristo subiu ao céu. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Orem muito por mim e pelo estudo bíblico do próximo domingo, para que Ele nos abra mais a Escritura, as promessas, que nos ajude, nos fortaleça e que aumente a nossa fé, de tal forma que estejamos cada dia mais e mais agarrados de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Que todos continuem desfrutando de uma noite feliz e deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, para continuar, e em cada país deixo o ministro correspondente para que se encarregue
da continuação. Dios les bendiga y les guarde. Deus lhes abençoe e guarde a todos.